Então, pessoal, só para a gente fechar aquele primeiro vídeo que a gente estava falando sobre essa boa parte, né? Que é o Evangelho, que é as boas novas de Jesus, de Deus, para a salvação daquele que crê. É uma alegria a gente ser salvo, é um gozo a gente poder ser parte da família de Deus, né? Mas ainda tem algumas coisas que as pessoas se perguntam, algumas questões que as pessoas ainda têm a respeito do sacrifício de Cristo, né? É uma parte que as pessoas têm muita dúvida. Por que que Deus teve que mandar o seu filho para vir morrer aqui na Terra? Não tinha uma outra maneira, não tinha uma outra chance, um outro meio de poder fazer isso, de poder salvar a humanidade? Por que tinha que ser dessa maneira? Porque Jesus era inocente, ele teve que morrer na cruz, né? Uma morte horrível, uma morte que, assim, pior que a gente pode imaginar, né? E as pessoas se perguntam muito, por que não podia ser um homem, por exemplo, ou um animal, como eles faziam no passado, o povo de Israel, o povo de Deus, sacrificavam os animais e os animais morriam ali, é também horrível, mas de certa forma muito melhor do que o próprio Deus, na imagem do seu filho, vir e sofrer por nós e morrer por causa da humanidade. Mas Jesus foi voluntário, né? A palavra de Deus diz que Jesus foi voluntário para poder vir e cumprir, né? Esse plano de salvação que Deus preparou antes da criação do mundo. Deus já tinha preparado esse plano, porque Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Deus é onipotente, ele pode todas as coisas. E ele já sabia que teria essa possibilidade de Jesus ter que vir e padecer por nós. Por que não poderia ser um anjo? Talvez, né? Um anjo vir e morrer, não precisava ser o próprio Deus ou filho de Deus. As pessoas pensam. Mas na verdade, querido, quando nós falamos sobre a composição do ser humano, como o ser humano foi criado por Deus, o ser humano foi criado trino, corpo, alma, espírito, como Deus, ele é trino. E quando Adão e Eva pecaram ali no Éden, no paraíso, comendo fruto, o espírito morreu em primeiro lugar. E o homem, depois de Adão e Eva ter pecado, ele não era mais trino, porque o seu espírito morreu naquela hora ali no pecado. E o homem passou a ser duplo, alma e corpo, somente. Totalmente separado do Senhor, de Deus. E o que acontece é que não poderia ser um homem, porque o homem agora não era completo, o homem não era trino. E não poderia ser um animal, porque os animais, eles não têm espírito, eles não têm uma ligação com Deus. Não poderia ser um anjo, porque um anjo, ele é um ser espiritual, ele não tem um corpo, né? E só poderia ser então Deus, porque Deus era o único que era trino. Mas Deus precisava de um corpo para vir à Terra. Foi por isso que Deus colocou, através do Espírito Santo, Jesus dentro da Virgem Maria. E a Virgem Maria ali, ela concebeu e deu à luz a Jesus. Jesus, homem. Ela deu à luz ao corpo de Jesus, porque o Espírito de Jesus é eterno, é o Espírito Santo de Deus, e a alma de Jesus é eterna, é o próprio Cristo. Então, Maria deu à luz ao Jesus homem. Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe de Jesus, Jesus homem. Então, o que acontece é que Jesus é o único caminho que pode nos levar ao Pai. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, o que acontece com Jesus é que Jesus já sabia
Quando ele nasceu, quando ele cresceu, esse era o único objetivo pelo qual Jesus veio. Ele veio para salvar o perdido, para curar, para libertar, para dar vida abundante a todo aquele que crê nele. Foi por isso que teve que ser Jesus que vinha e morrer para nos salvar. Muita gente pensa também que Jesus veio para cumprir uma maldade do diabo, porque o diabo tinha que ser, como eu vou dizer, o diabo tinha que, Jesus tinha que pagar algo para o diabo, Deus tinha que pagar algo, porque o diabo tinha algum direito sobre alguma coisa. Mas não é, na verdade, isso. Jesus veio, sofreu e morreu por nós, porque a lei de Deus não passa. E o que Deus disse, o que Deus falou, tem que ser cumprido. E a lei de Deus diz olho por olho, dente por dente, vida por vida. E foi isso que Jesus fez. Jesus teve que pagar, sim. Jesus teve que ser sacrificado, sim, para estabelecer, para cumprir a lei de Deus. Então foi para Deus, para satisfazer a Deus, que Jesus morreu e foi crucificado, sacrificado por nós. Mas Jesus é vida. E como se pode matar a vida? Ninguém pode matar a vida. Jesus, quando foi preso na cruz para poder nos salvar, ele foi feito pecado por nós. Como que isso aconteceu? Todos os nossos pecados passados, presentes e futuros foram lançados sobre ele na cruz. E quando isso aconteceu, Deus o desamparou. Deus teve que virar o rosto para ele, porque ele era o nosso pecado. Ele levou todo o nosso pecado na cruz. E Jesus, quando ele morreu ali na cruz, ele só morreu por causa do nosso pecado, porque ele nunca morreria se não fosse o nosso pecado ser lançado sobre ele. Jesus, a vida, morreu por nós para nos dar a chance de uma vida eterna com Deus. Essa é a beleza do Evangelho. Mas a maior maravilha aconteceu 3 dias depois, porque a morte e o pecado foram vencidos pelo sacrifício de Cristo. E no 3º dia, Jesus ressuscitou. Jesus veio de volta à vida. Pelo Espírito Santo de Deus, o ressuscitou dos mortos. E ele foi assunto aos céus e está sentado à direita de Deus. E ele reina sobre todo aquele que nele crê. E um dia, Jesus vem nos buscar. Jesus falou em sua palavra que ele virá nos buscar. Ele prometeu que ele virá nos buscar. E ele virá nos buscar, os mortos vão ser ressuscitados primeiro e vão encontrar com ele nos céus. E depois os que estão vivos serão arrebatados e vão para o céu morar com ele para sempre. E ele vai vir junto conosco e ele vai reinar ainda sobre essa terra. Porque Deus reconciliou o homem com ele através do sacrifício de Cristo. E Cristo vai reinar sobre a terra, como foi o propósito de Deus desde o começo com Adão. Deus falou, e terás domínio sobre toda a terra. Mas Adão pecou e Adão perdeu esse direito. Mas Jesus, o segundo Adão, ele veio e ele resgatou esse direito de reinar sobre toda a terra, junto com todos aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo. Amém? Eu espero que a gente tenha
aí respondido algumas perguntas. Ainda tem muitas perguntas que vem pela frente. Se vocês quiserem aí mandar para mim uma mensagem ou fazer outras perguntas, um comentário. Eu sei que cria polêmica as coisas que a gente fala, porque tem muitas pessoas que não acreditam muito da mesma forma. Não faz mal. Nós procuramos na Bíblia, isso vai assim fazer a gente procurar na palavra de Deus quais são as respostas, onde que está escrito as coisas, né? Eu posso botar também aqui no comentário ah, alguns versículos que se baseiam as coisas que eu falei, porque eu falei assim um pouco mais para não levar muito tempo a gente lendo um por um, mas eu tenho todos os versículos que se baseiam nesse estudo e qualquer outra pergunta que vocês queiram fazer, eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Amém? Eu espero que tenha sido bênção na vida de vocês esse vídeo. Eu espero que vocês parem para pensar, né? Aquele que ainda não se converteu, que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você pode fazer isso em qualquer lugar que você estiver, porque Deus é onipresente também e Ele está em toda parte. Ele está aí com você, Ele está aí aqui comigo. Porque a palavra de Deus diz que onde se reunirem 2 ou 3 em seu nome, aí Ele está no meio. Amém? Deus abençoe vocês.